Você sabia que morar no interior da Irlanda pode ser muito vantajoso em alguns aspectos, mas em outros não tanto? Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lila. Muito prazer se você ainda não me conhece. Hoje vou falar como uma pessoa que já morou em Dublin, na capital, e agora mora no interior. Vou bater um papinho com você. De repente eu te ajudo a fazer essa decisão. E para isso vamos discutir aqui hoje questões como trabalho, aluguel, pets, escola/creche, segurança, transporte e serviços / instalações que temos ao redor. E vamos hoje começar falando dele, de como ganhar o nosso pãozinho de cada dia, o nosso trabalho. O que eu acho mais legal aqui da Irlanda é que não existe uma disparidade salarial baseada na sua localização. Ou seja, uma pessoa que trabalha numa rede de supermercado X em Dublin, na capital, ganha o mesmo salário da pessoa que trabalha nessa mesma rede de supermercado X, só que no interior, porém com um custo de vida bem mais baixo. A grande vantagem de estar em Dublin é que, de fato, existe uma grande oferta de trabalho em várias áreas. Em todas as áreas, na verdade, né? Mas, se você ainda não sabe, a Irlanda só tem 5 cidades. Dublin, Galway, Cork, Limerick e Waterford. São as 5 cidades maiores da Irlanda. Todas as outras são consideradas towns, vilas. Elas são menores. Apesar de Dublin ser a mais famosa e a com mais variedades de trabalho, essas outras também podem oferecer muitas opções de trabalho e ter um custo de vida um pouquinho menor. Agora vamos passar para o tópico aluguel. Aluguel é a parte que mais choca as pessoas quando eu conto, principalmente as que moram em Dublin. Quando saímos de Dublin, o mundo estava naquele processo de se reerguer após o Covid. O comércio estava abrindo, as fronteiras estavam se abrindo, e aí a situação da moradia aqui na Irlanda, que já era muito problemática, ficou ainda mais caótica, porque as pessoas estavam querendo viver tudo aquilo que elas deixaram de viver por conta da pandemia. Havia muita gente nova chegando aqui na ilha. Na época, fomos visitar alguns apartamentos que estavam custando 2.000 euros com 2 quartos. Hoje em dia, isso tá muito pior. Eu vou abrir aqui o Daft com vocês e a gente vai ver como está a oferta de vagas para apartamentos aqui na Irlanda agora. Bora lá! E agora vamos abrir o Daft, que é o site mais popular aqui de busca de acomodação na Irlanda. Coloquei Dublin e vamos seguindo. Olha esse, quarto e sala, 2.000 euros. Segue o bonde. 3.700. 2.700 por 2 quartos. É, gente, não é fácil. Essa casa aqui são 3 quartos e 3 banheiros. É até um pouco menor que a minha, aparentemente. E aí, vamos abrir ela, né, pra ver como ela é por dentro. É um pouco parecida com a minha casa aqui, mais ou menos. Eu acho que essa é um pouquinho mais chique, mas a minha tá mais vazia. Tava mais vazia quando eu peguei, né, mas tá muito bonita. Mas 4.500, não sei não, hein? E segue, vamos lá, 6.000, 1.750, vamos ver esse, 1.750. É um estúdio, né? Um estúdio com um quarto. Tá pagável, né? Vamos voltar lá à nossa busca. Aqui, ó, 2.850, 2 quartos. É isso, pessoal. Agora eu vou colocar aqui County Cavan, que é o county que eu moro. E vamos ver o que tem para oferecer. Baixa, olha, 1.700, 3 quartos, muito melhor já, né? 1.100, 1.600, 1.500, umas casas maiores. Eu vou abrir essa aqui, 1.500. Vou mostrar pra vocês. Um casão, né? Uma cozinha espaçosa, quartos grandes, tá até melhor que a minha. Olha que quintalzão. Como vocês viram aqui, uma casa em Dublin de
3 quartos, 4 quartos, 4 mil euros, pelo amor de Deus, o que é isso? É surreal os preços que podem atingir lá. Mas então, vimos também que quanto mais afastado da capital, mais barato fica. No interior, você consegue achar uma casa de 1.500 euros por 4 quartos. E pasmem, eu pago 1.200 euros aqui na minha casa com 4 quartos, uma casa super nova, até tem um painel solar que aquece a água. E assim, eu tô muito feliz, já disse até o Peter, a gente não sai daqui não, só sai daqui quando a gente comprar a nossa própria casa. E agora vamos para o assunto pets. Gente, eu sempre amei bichos, sou fascinada por bichos, principalmente sabendo dos benefícios que os animais trazem no desenvolvimento de uma criança, né? Em Dublin, dá pra ter pet? Dá. Conheço algumas pessoas que têm, a maioria pets pequenos, gatos, em sua grande maioria. Mas eu vejo sempre no grupo que tem meu Pets na Irlanda, muita gente desesperada. Gente, eu não consigo achar casa. Foi uma luta. Eu tentei por 3 meses, fiquei numa acomodação temporária, mas é muito difícil arranjar uma acomodação que aceite os nossos pets. É realmente muito difícil, mesmo que ele seja um animal pequeno. Inclusive, teve até uma entrevista de casa que a gente foi fazer, que o landlord, ele não foi muito assim, sabe? Não foi muito com a cara dele. Ele até escolheu a gente no final do processo, mas eu disse a Peter, eu não sinto uma boa vibe dele. Eu acho melhor a gente não pegar essa casa. Já tinha planos de ter o pet, e aí na hora da entrevista eu perguntei, seria tranquilo, seria de boa a gente ter o pet? E ele falou, Não sei, acho que incomoda os vizinhos. mesmo a gente dizendo, se por acaso alguma coisa acontecer, a gente vai arcar com as despesas, se roer algum móvel, a gente vai pagar. Mas ele estava muito preocupado com os vizinhos, eu achei que aquilo poderia ser um problema. E de fato, ele se preocupa muito com o que os vizinhos vão achar, se o cachorro vai latir, se for um cachorro nesse caso. Enfim, a boa notícia é que aqui no interior, a maioria dos seus vizinhos vão ter cachorros. Então, não tem nem essa desculpa aí de que vai incomodar os vizinhos. Pode ter seu cachorrinho. Além de que a gente tem uma casa, né, com um quintal, e ela pode ficar lá fora, pode fazer o cocôzinho dela. A gente também não tem essa grande obrigação de estar passeando com ela todo dia. Claro que a gente sempre vai, o máximo que dá, mas se por acaso alguma coisa acontecer, sei lá, alguém quebrar uma perna e dizer, Lucy, vai lá fora, ela vai. E, inclusive, a gente tem um campo aqui atrás que dá pra soltar ela e ela fica muito feliz da vida. Ultimamente, a gente não tem ido porque tem uma construção aqui perto. Então, a gente tá tentando evitar. Mas, de fato, olha a Lúcia aqui muito feliz. Tem outros campos assim, parecido por aqui. Muita área aberta, muita área verde. Então, seu pet, ele pode ter a melhor vida possível que ele poderia ter. Agora, sobre escola e creche, vamos começar falando de escola. Como eu ainda não tenho muita experiência com escola, porque o Oliver ainda não vai, vou falar o que eu sei, no geral, de acordo com o que eu escuto das outras mães. Tem um filho de uma amiga minha que ele vai para a escola aqui da minha cidadezinha, e ela é considerada uma das melhores escolas aqui do condado. Enfim, as crianças fazem até yoga lá. É uma maravilha. Você só tem que pagar uma taxa anual, que eu acho que é muito simbólica, 30 euros, se eu não me engano, apenas para os materiais. E assim são a maioria das escolas aqui na Irlanda. Elas são escolas públicas. Você paga somente uma taxa anual, que vai variar de escola para escola, e às vezes também para fazer um esporte, um balé, um futebol, alguma coisa assim, você paga por fora. Em relação à creche, eu chamei uma convidada especial, minha amiga Fran, para vir falar um pouquinho aqui da experiência que ela teve como cuidadora de uma bebê e uma professorinha de creche em Dublin. Oi, meu nome é Fran. Eu moro na Irlanda fazem quase 5 anos já, e eu trabalhei como babá aqui por uns 3 anos, e depois disso eu ainda trabalhei numa creche. Eu também tenho experiência trabalhando em creche no Brasil, ainda quando eu tava na escola. Eu vou tentar comparar, assim, um pouco da minha experiência que eu tive tanto no Brasil quanto aqui. A primeira diferença que eu sinto é que aqui todas as creches são particulares. Eu trabalhava numa escolinha municipal no Brasil, então era pública. Uma coisa que eu percebia bastante na escolinha que eu trabalhei, que me chamou muita atenção no início, era que os pais não entravam dentro da escola.
As escolas elas tinham 2 prédios e ambos funcionavam dessa maneira. Na questão disso, assim, de passar algum recado para os pais, as crianças da primeira salinha, que eram bebês até 1 ano, elas tinham um caderninho, uma agenda, e todo dia elas escreviam, as professoras escreviam tudo o que tinha acontecido, tipo, tomou café esse horário, trocou a fralda esse horário, foi dormir esse horário, acordou tal horário. Era tudo bem detalhado. Aí o caderninho no final do dia era colocado na mochila e levavam pros pais. Mas aí nas outras turmas, quando eles eram maiorzinhos, a partir de 1 ano e meio até os 5, não tinha nenhum tipo de agenda, assim, nada de detalhado, a não ser que fosse algo muito específico. A criança caiu, se machucou, de fralda, precisa de lenço, assim, pros maiorzinhos que ainda usavam fralda. Aí eles mandavam um recadinho na mochila, mas não tinha uma agenda específica, detalhada. O segundo ponto que me chamava bastante atenção, que quando eu trabalhava no Brasil não era assim, a escolinha que eu trabalhava no Brasil providenciava toda a alimentação. Então tinha, né, as cozinheiras que faziam todo o preparo. Aqui não tem cozinheira na escola. Assim, esse era um ponto que me chamava bastante atenção, porque cada criança come o que trouxe de casa e acabam não dividindo assim a mesma coisa. Mas que seja em Dublin, na capital, era mais afastado. Então não é dentro do centro. E tem a questão de preços também, eu acho que varia um pouco dependendo da localização. Eu não lembro exatamente de quanto eram os valores, mas eu lembro que era em torno de uns 800, 900 euros por criança, um valor mensal. Mudou muito de escola para escola. Eu sei que eles aceitavam uma ajuda do governo também, que aí os pais têm que aplicar, e o governo paga uma certa quantidade desse valor e o restante é pago pelos pais. Na escolinha que a menina que eu cuidava como babá em casa, eu lembro que eles pagavam em torno de 1.000 euros mensais. E era uma escolinha mais centralizada, era mais perto do centro de Dublin. Então eu acho que isso conta também com a questão de valores. Por mais que eu acho que tem várias diferenças, eu sempre achei que as crianças fossem muito bem cuidadas, nunca tive nenhum problema, assim, nunca também ouvi nada de ruim. Acho que a maior disparidade nesse quesito são os valores. Aqui eu pago 104 euros por semana, ou seja, em torno de 416 euros o mês. Os valores são com o desconto que o National Child Care Scheme oferece. Vai ser de acordo com a sua renda. Eu tenho um desconto considerado até bom. Vou deixar aqui na descrição o link para você conseguir o seu desconto, caso você queira aplicar. De acordo que a criança vai crescendo também, existe uma variação nessa ajuda que o governo dá para pagar a creche. Inclusive, o próximo passo do Oliver, essa creche vai ficar mais barata. E assim que ele começar a escola, ele só vai o part-time, né? Meio expediente. Então, fica mais tranquilo ainda pra gente pagar. Todas as creches aqui nesse país são particulares. E também a demanda é muito grande. Até mesmo aqui no interior, acho que também até principalmente no interior, por ter menos opções e ter muita criança, a fila de espera é muito grande. A gente pode esperar cerca de 1 ano para poder matricular uma criança numa creche. A creche que o Oliver vai é uma creche montessoriana, significa que eles fazem atividades escolares, aprendem brincando e desenvolvem. Não é só deixar a criança lá para os pais poderem trabalhar. O que eu acho mais fantástico aqui na creche é que eles têm um app. E eles vão mostrando como anda o desenvolvimento na criança durante o dia, quais foram as atividades que elas fizeram. E tá tudo lá, tudo ao vivo. Diferente da creche da Fran, que eles anotavam lá numa agenda e os pais ficavam cientes no final do dia, né? Então, acho essa comunicação instantânea maravilhoso. Deixa a gente como pai e mãe bem mais seguro. Agora a gente vai falar do tópico primordial para a nossa sanidade mental, para a nossa vida, que é a segurança. Eu sou uma recifense traumatizada, apesar de eu nunca ter sido assaltada, porque eu sempre tomei muito cuidado. Todo mundo que eu conheço em Recife já foi assaltado. Então, enfim, né? A gente não pode andar com o celular na rua, não pode andar com fone de ouvido, senão vem, ó, o dono e pega. E aqui na Irlanda, eu sempre me senti muito segura, inclusive em Dublin. Porém, infelizmente, essa situação
mudou muito depois do Covid. Hoje em dia, você vê muitas pessoas fazendo abuso de substâncias, fazendo coisa errada, pessoas em situação de rua. Então, a violência aumentou um pouco, sabe? Inclusive, a xenofobia, o que é muito triste mesmo. Teve recentemente uma manifestação dos irlandeses. Eu vou botar aqui algumas imagens do que aconteceu. E foram cenas desesperadoras. Graças a Deus eu não estava lá, mas todo mundo, basicamente, todos os meus amigos estavam vivendo aquilo. Eu fiquei muito preocupada. As pessoas ficaram com muito medo, de verdade. Eu e todos os imigrantes ficamos aterrorizados. E assim, infelizmente, eu acredito que isso não para por aqui, porque os índices de criminalidade estão crescendo, principalmente devido ao alto índice de xenofobia crescente no país. Enquanto Dublin era um palco do verdadeiro caos nessa terra, aqui no interior, a gente andava feliz da vida sem nenhuma preocupação. Eu me sinto extremamente segura aqui e eu tô muito feliz de poder criar o meu filho, os meus filhos, em um ambiente que eu me sinto em paz. Há também um grande sentimento de pertencimento e comunidade aqui. A maioria das pessoas são super amigáveis e a gente acaba cuidando um do outro, né, de certa forma. Eu amo meus vizinhos, meu Deus, amo muito. Apesar de não ter muitos outros brasileiros, mas assim, brasileiro tem em todo canto, né? Provavelmente se você for para alguma cidadezinha do interior, você vai ter um brasileiro. Eu tenho minha grande amiga Patrícia aqui, né, que é brasileira, mas eu acho que só eu e ela somos brasileiras aqui e a gente se dá muito bem também. Agora eu vou condensar os dois últimos tópicos, que são transporte público e acesso às instalações e serviços ao redor. Acho que eu fui um pouco tendenciosa, dando minha opinião de como morar no interior é maravilhoso, mas existem sim grandes desvantagens, que são justamente as desvantagens que nós vamos falar agora. O transporte público, que é inexistente aqui, pelo menos, e na maioria do interior da Irlanda. E o acesso a serviços, como, por exemplo, supermercados, que se a gente quiser ir no supermercado maior, a gente precisa ir em uma das 3 cidades vizinhas que ficam a 15 quilômetros de carro, mais ou menos. E hospital, por exemplo, o hospital que eu vou agora para fazer uma pré-natal, ele fica simplesmente a 50 quilômetros de distância daqui, mais ou menos 1 hora de carro viajando. Ou seja, você fica totalmente dependente do carro. Você paga menos no aluguel, mas você acaba precisando de um carro. Inclusive, eu fui forçada a comprar um carro, né? A gente tinha financiado o nosso primeiro carro, que é um carro mais novo, só que eu tava presa dentro de casa, sem poder ir para canto nenhum. Inclusive, se acontecesse alguma coisa com o Oliver, eu não poderia ir. Então, eu tive que comprar um carro mais antigo pra mim, né? E é isso, ter que segurar, pagar imposto, botar gasolina em 2 carros. Às vezes é necessário. Mas bora lá, bora combinar que ter um carrinho é massa, né? Pô, você pode ainda aproveitar e viajar esse país lindo, maravilhoso, conhecendo de carro, né? Estou sendo tendenciosa de novo. Mas, ó, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, hein? E se inscrever. Mas por enquanto eu tava pensando aqui, que tal? Deixa aí nos comentários. O que é que você acha de eu fazer um vídeo explicando o processo para comprar um carro e também como é a manutenção de um carro aqui na Irlanda? Não é pra me gabar não, viu? Mas experiência eu tenho. Eu nem queria ter essa experiência, porque foram experiências meio negativas. Mas sim, eu já tive uns 5 carros aqui na ilha e olha, não é fácil. Agora, voltando aqui, deixa eu dar uma diquinha que é legal. Quando você for escolher uma cidadezinha, escolha uma cidadezinha, pode ser até pequenininha, como a minha aqui, que tem 2.000 habitantes, mais ou menos. Mas tem uma farmácia, um post office, tem até uma lojinha de conveniência que você acha várias coisas. Vou deixar até aqui o vídeo. Você acha várias coisas que você acaba precisando eventualmente. Você consegue ir até a pé. Tem uns cafés, tem as creches e a escola que eu já falei. Tem uma igreja, um playground. É isso, o básico, né, para sobreviver no apocalipse.
Caso você precise, caso esteja sem um carro, caso o carro esteja quebrado, você vai ter. Porque também tem muita casa assim no meio do nada, né? No meio do nada aí fica difícil, imagina. Por ser uma vila ainda menorzinha, eu acredito que o aluguel seja bem mais barato aqui do que numa cidade próxima ao redor, que seja um pouquinho maior. Mas enfim, estando só a 15 quilômetros de distância, você consegue ter acesso a veterinário, a restaurantes e algumas outras comodidades, né? Quando você precisa de algo muito específico, por exemplo, ir num IKEA, ir numa loja um pouco maior, você acaba precisando ir para outra cidade que seja maiorzinha ao redor ou ir na capital. Agora um detalhe, os serviços prestados aqui no interior, eles são normalmente mais baratos do que em Dublin. Por exemplo, o veterinário do Simba, ele cobrou, se eu não me engano, 60 euros para castrar. E em Dublin, eram 100 ou 120, numa clínica que eu tinha visto. O médico também, a consulta no médico é mais barata que dentista, enfim, por aí vai. Então, o custo de vida, no geral, é sempre mais barato em relação a tudo aqui no interior. Então, o meu grande conselho é: escolha uma cidade que esteja longe o suficiente para você aproveitar todos os benefícios de morar no interior, mas que também não esteja tão longe da cidade. Acho que 1 hora, 1 hora e meia de carro é uma boa distância para você também poder aproveitar a pluralidade, mano, de fato, porque eu botei essa palavra aqui, muito difícil. A pluralidade. Para você também poder aproveitar a pluralidade. Mano, é uma língua em bola, velho. Para você também poder aproveitar a pluralidade de uma cidade maior. Finalmente! E é isso, meu povo lindo. Eu acho que deu para perceber que eu sou bem tendenciosa, porque eu amo viver aqui no interior. Eu acho que tem muito mais vantagens do que desvantagens. Mas assim, né, venhamos e convenhamos, as minhas dicas e os meus tópicos foram feitos para pessoas que têm uma família. Se você está na fase de baladinha e tal, recomeçar uma vida, começar uma carreira ou recomeçar uma carreira, pagar um pouquinho mais no aluguel acaba sim valendo mais a pena para se estar em uma cidade com mais possibilidades. Mas vem cá, me conta, tem alguma dúvida ainda? Ou você já balanceou todas as opções, todos os prós e contras e chegou numa decisão? É time cidade ou time interior? Quero saber, hein? Espero ter ajudado vocês de alguma forma hoje. E é isso, gente. A gente se despede aqui, mas não por muito tempo. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Um beijo.